Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a única coisa que eu te peço, dá um like, porque isso é importante para que o Google entenda que esse vídeo é relevante para você, tá bom? Grava esse vídeo de graça, faça o estudo de graça, disponibilizo toda essa informação aqui para vocês sem cobrar nada. É uma informação de altíssima qualidade, informação matemática, sintaxe aí aberto para vocês. Então, se puder me ajudar com um like, com certeza eu vou ficar bastante agradecido, tá bom? Tem que pedir essas coisas porque faz parte. O pessoal dá pouco like, assiste o vídeo, dá pouco like, e o canal é muito pequeno ainda. Então a única maneira é com a ajuda de vocês para a gente tentar crescer cada vez mais, fazer com que a ferramenta cresça, que o canal cresça, que a gente tenha recursos para aumentar cada vez mais a educação financeira no Brasil e postar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então, antecipadamente, muito obrigado. Vamos nessa falar sobre a empresa Vulcabras, tá? Empresa do segmento de calçados, uma empresa pouquíssima falada na bolsa, uma empresa que praticamente não conheço ninguém que investe nela, então eu que gosto de analisar as empresas que os colegas aqui do YouTube, os amigos acabam me recomendando, eu analisei essa empresa algum tempo atrás e coloquei ela no meu livro de estudo, então eu sigo monitorando ela, temos os dados aqui no Sintaxe e hoje nós vamos analisar, porque ela acabou de soltar o resultado no segundo trimestre de 2023. Então vamos nessa, que tem bastante coisa bacana para a gente ver aqui. Vamos lá, direto aqui no Sintaxe. Caso você tenha interesse em utilizar essa ferramenta para a sua análise, entre em contato no formulário aqui embaixo e eu entro em contato com você, tá bom? Então vamos procurar Vulcabras. Cara, eu tô com curiosidade, eu vou digitar Vulcabras aqui no Google. Pra gente, vamos dar uma olhadinha nos produtos, cara. Faz tempo que eu não... Nossas marcas, então Vulcabras, representa a Mizuno, a Olímpicos, a Under Armour, com The Rock. E Vulcabras são só as botas, né? Cadê as botas? Aí, botina Vulcabras, que bacana, hein? Só isso? Caramba, brother. Só faz a botina. Achava que fazia mais coisa, só a botina. Opa, perdão. Só a botina. E o que ela faz na Under Armour com The Rock? Representante? Projetados, então ela que traz a Under Armour para o Brasil. E tem os calçados da Mizuno, que é japonesa. Então tá bom. Então a gente acabou vendo aí, a gente achava que a Vulcabras seria somente bota, então a gente está vendo aí que ela tem a Mizuno, a Olímpicos, a Under Armour e as botinas Vulcabras. Muito bom. Então vamos lá. Dar uma olhadinha nos balanços, vamos aqui nos fundamentos, que é um pouquinho mais rápido. Então esse vídeo eu vou tentar fazer um pouco mais rápido para não tomar demais o seu tempo. Vamos direto olhar aqui então. Olha a evolução do preço, aqui já chama atenção, né, gente? Alguma coisa aconteceu com essa empresa, porque o preço dela só sobe. E não sobe há pouco tempo não, tá, gente? Estamos falando aí desde 2020, crescimento de preço sem parar. Muito interessante. Deixa eu colocar aqui 5 anos, só para eu ver se esse crescimento de preço tem acontecido nessa... Olha lá, não é muito diferente não. 5 anos a gente pegou o preço aqui de 2018, então a gente já viu aqui que ela saiu ali de 5, navegou a 8, veio a 9, caiu no Covid e depois foi embora, gente. Foi embora. Tá? Então... tem coisa bacana aí. Vamos dar uma olhadinha na receita. Na receita a gente vê também que desde 2015 a gente tem uma certa tendência de crescimento de receita, o que parece ser algo muito bom, do jeito que a gente gosta, na receita crescente. Bem legal. De maneira anualizada, a gente acaba também vendo que ela tem performado exatamente desse jeito, crescendo. Tá? A gente perdoa Covid, e aqui 2.5, 1.3, rapaz, 2.6, olha aí, se ela repetir, a gente está falando que tem o potencial de chegar em 2.6 agora em 2023, então a empresa está crescendo, gente, tá? Não tem nada que a gente possa falar, o que importa no final do dia é o lucro, então a gente tem um probleminha aqui no passado, tá? Que a gente deveria estudar o que aconteceu lá em 2015, que ela ficou negativa, mas depois ela veio aí lucrando um pouquinho, mas veio crescendo devagarzinho e está crescendo. Esse aqui com certeza foi o prejuízo da Covid. Então parece que há uma tendência aí desde final de 2015 que ela
está indo bem de lucro. É lógico que a gente tem que dar uma olhadinha no lucro anualizado, porque se a gente estiver pegando trimestre, podemos pegar aí um lixo e que vai atrapalhar a nossa análise. Mas aí a gente vê que tivemos sim um probleminha em 2015, que é muito importante que o investidor analise e tente descobrir o que aconteceu aqui, porque depois desse lucro de 2015, a empresa parece que entrou no rumo e está indo e vai embora. Beleza? Aqui a gente perdoa que foi o Covid. Então, me parece que aqui está tudo bem também. Vamos dar uma olhadinha na margem, ou seja, se ela está melhorando a sua eficiência operacional, aumentando a margem do negócio, e isso está claro que ela tem conseguido sim. Olha que legal, margem crescente, a gente só pode ficar feliz com um resultado top desse. Muito bom. Vamos ver a dívida líquida, que é a subtração da dívida líquida com o caixa. Então ela era uma empresa com a dívida de 600 milhões, veio reduzindo, ficou com zero dívida, cresceu um pouquinho, caiu. Então se a gente pegar aqui uma tendência de longo prazo, a dívida está caindo, o que também é legal. Parabéns para a Vulcabras, tá? Números que não parecem ser ruins. Vamos direto para a análise de PL, vamos direto para o gráfico aqui para não perder o tempo de vocês. Fazendo todas as nossas análises estatísticas, a gente ficou claro aqui para mim que durante a Covid o preço despencou, o lucro despencou, né? Que a gente está falando de P sobre L, né? Então o que aconteceu? O lucro despencou, né? O lucro caiu, mas o preço não, fazendo com que a gente tivesse todo esse problema no gráfico de PL. O importante é a gente ver aqui o seguinte, ó, a gente teve momento de crescimento, um PL de 15, a gente vê PL de 13, PL 16, e agora a gente está com PL lá embaixo. Isso aqui pode ser um valor bom, tá? A ferramenta vai dar pau porque eu somente excluo os maiores valores. Então, temos aí 3 valores muito altos que realmente vão atrapalhar demais a análise de PL. Então, a gente não vai conseguir utilizar porque o lucro da empresa caiu demais e o preço não distorceu. Eu tenho que inventar aqui uma metodologia de programação e não vai ter jeito, vai ter que ser manual, por exemplo, para fazer o gráfico de PL. Eu deveria expurgar não somente os 74, mas eu tenho que expurgar todos esses números aqui e arrancar da conta, porque senão vai dar pau. Não vou conseguir fazer, então a gente não vai nem olhar o que vai acontecer. O que chama atenção aqui, pelo menos a gente vai ter que usar, não vai poder usar matemática, vai ter que usar o zoião mesmo. Então no zoião aqui a gente viu 16, 15, 13, 9, 11, 13, então a gente acha que a média dela pode estar por aqui, né? E como ela está aqui abaixo, a gente tem um potencial de upside no PL, que de novo não será matemático, por causa dos valores que extrapolaram. Mas tudo bem. Vamos dar uma olhadinha rápida no preço, se o preço acompanha o lucro. Na barra azul, o lucro trimestral. Na linha verde, o preço. Então, quando ela estava dando prejuízo, o preço caiu aí até para 1,84. Depois o pessoal viu que ela começou a recuperar o lucro, o preço começou a recuperar também. Aí houve uma estabilidade no lucro dela, que veio até aqui mais ou menos, e a ação que estava 9,45 em 2018, foi bater 10 somente em 2021. Ficamos aí 3 anos com a cotação da empresa sem acontecer nada, depois a empresa começa a vender bastante e aí o preço sobe. Ou seja, está tudo certo, é uma empresa que parece que performa exatamente de acordo com o lucro, que é tudo que a gente investidor quer. Ou seja, o lucro voltou a crescer, o preço voltou a crescer, o lucro estabilizou, o preço estabilizou, o lucro voltou a crescer, o preço voltou a crescer, então está tudo certo. É isso aí. Vamos rodar aqui o checklist então, para a gente ver se tem alguma surpresa aqui para a gente. Apertei? Apertei. Então vamos lá. Estamos fazendo análise hoje com a Vulcabras a R$20. E a primeira coisa que a gente vê aqui, ela tem um gatinho aqui, um tomate por causa desses 4 trimestres de prejuízo, sendo que um no Covid que a gente perdoa, mas aqueles 4 lá em 2015 a gente tem que dar uma analisada, tá? Não vou matar a empresa e falar, tomou prejuízo, está fora, porque foi lá atrás, lá em 2015, parece que agora encontrou o rumo, tá? Então vamos perdoar. A gente tem aqui, olha que interessante, o preço justo dela pela fórmula de Benjamin Graham dava 19,41 e ela está 20 hoje, então ela tomou tomate com muito pouco. Perdão. A margem dela, ela não tomaria tomate se fosse 20, está 19,41, tá vendo? Então, esses 2 tomates aqui, cara, dá até pra gente relevar eles. Ó. Então, dos 3 tomates que ela já tomou, que deveria matar a empresa, estão muito borderline.
E ela está endividada, poxa vida, tomou tomate, mas se você olhar, está pagando com 0,19 anos de lucro, ou seja, está uma dívida bem pequena. Então, assim, é interessante ver que a ferramenta matemática jogou tomate nela, mas quando você faz uma análise, você fala assim, gente, não está tão ruim assim não, isso é verdade. Mas tomou mais tomate aqui, temos um issue com a liquidez, ou seja, temos somente 29% de free float, tá? Pode ter um problema de liquidez se você montar uma posição enorme. Não é uma empresa gigante, é uma empresa pequena, algo que a gente não gosta. E não é um produto essencial, apesar de ser super importante, tá? Porque numa crise, etc., talvez você não vai trocar o seu tênis, você não vai comprar outro tênis, etc. Tá? É importante, você vai comprar o seu chinelo, etc. Mas um Mizuno ou uma camisa Under Armour, você vai acabar deixando de comprar no período de crise. Então, muito interessante, porque justamente esses quatro primeiros tomates aqui, por um pelinho, eles não viram verdinho. Aí se virasse esse aqui não, né? Mas esses três aqui, se virassem verdinho, a empresa está bem mais bem posicionada. Frutos de caixa descontado, vamos utilizar aqui, ó, qual é o cenário que a gente vai utilizar? O lucro está aumentando demais. Eu vou colocar o seguinte, cara, eu vou deixar assim, só que não vou mexer não. Eu vou deixar no conservador 0% de crescimento, no moderado 5% e no agressivo 10% roda. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que interessante. A empresa hoje está custando R$20, está aqui embaixo, e a gente achou que no valor moderado ela deveria custar 22, ou seja, muito perto. No conservador bateu 19,20 e olha só como é que está tudo muito perto. Então, utilizando as ferramentas matemáticas de contabilidade, a gente vai ver aqui então que a Vulcabras a R$20 é importante porque todas as contas são feitas em relação ao preço de hoje e os resultados financeiros dela que a gente tem coletado aqui. Então, se você pegar aqui a coluna do meio, ó, esse aqui a gente vai ter que matar, tá? Esse aqui a gente vai ter que matar porque os gráficos estão extrapolados. Vamos utilizar as duas ferramentas então de contabilidade, porque o Market Feeling não deu para usar. Não tem no moderado muito potencial de crescimento, tá? Assim como não tem no valor de Benjamin Graham. Então eu acho que a empresa está ali no valor justo, tá? Lógico, se o lucro continuar a crescer, tem potencial de upside sim, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no comparativo com o Ibovespa e agora a gente vai ver aqui o canal de trade. Ela foi negociada nos últimos anos, nos últimos 12 meses, num valor que eu acho interessante, entre 10 e 11,97. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Hoje ela está 20. Então, olha quão longe ela está do canal de trade. Olha que absurdo. Ou seja, olha onde estava o preço dessa ação nos últimos 12 meses. Aqui que era o valor. Imagina o cara que comprou a 10,9. Hoje ela está 20. Então, não tem jeito, porque o canal de trade utiliza as informações dos últimos 12 meses. Então, essa subida de preço aqui, ó, foi enorme. Talvez quem comprou aqui se deu bem. Já essa margem toda, agora a R$20, não deve existir, tá? Não deve. Eu quero entrar em Vulcabras. Talvez você perdeu o bonde. Talvez você perdeu o bonde. Agora, se você acredita que a empresa vai crescer cada vez mais, talvez 20 seja um bom preço. Utilizando aqui, então, um investimento na Vulcabras há 7 anos versus a Bolsa de Valores, a gente tem aí um belo de um empate. Os dois partindo ali de 2015, que é quando a Tax começou. Foi. E chegaram basicamente no mesmo lugar. Então, é uma empresa que pelo menos segue as principais ações brasileiras. Então, vamos lá. Por que eu não investiria na Vulcabras? Que esse é o mote do canal. Lembrando que aqui a gente é do contra, né? Então eu tenho que explicar para vocês por que eu não investiria na Vulcabras, apesar de ter achado a empresa bem boa, mas com certeza, R$11 estava melhor ainda, né? Então vamos lá. Eu tenho que manter aqui a minha regra e falar para vocês evitar ao máximo empresa com prejuízo. Tá? Então não tem jeito, eu tenho que falar para vocês, gente, cuidado. Eu talvez não investiria em Vulcabras, porque no passado ela teve prejuízo. Eu tenho que entender por que ela teve prejuízo para ter certeza que não vai ter de novo. O valor intrínseco, gente, eu acho que o valuation dela não está tão ruim. Tá? Apesar de ter tomado o tomate, o valuation não está ruim e nem a dívida está muito ruim. Tá? Não seria isso o motivo que eu não investiria na Vulcabras. Deixa eu ver, liquidez também para mim não teria problema. Eu teria que aceitar que ela é uma empresa pequena e que não é um produto essencial. Mas
eu acho que o preço dela está muito relacionado a... Opa, tá aqui, ó, os fundamentos dela. Vamos voltar aqui. Ó, o preço deu uma disparada em 2023, tá? Por causa desse lucro aqui. Então, caso você queira colocar a Vulcabras na sua carteira, eu vou pedir para você o seguinte: estuda isso aqui, ó. Entenda por que o lucro praticamente dobrou. É por causa do dólar? É por causa da Selic? Entenda. Entenda por quê? Para evitar voo de galinha. Ou seja, aquele cara que faz isso. A empresa vem, dá aquela subida, o cara compra aqui e depois a empresa faz isso. Ó. E aí você vai ser o bobão de ter comprado na alta. Ah, mas poxa, eu achei que esse crescimento ia embora. Então, não estudou. Não estudou. Então eu acho que esse gráfico aqui é o calcanhar de Aquiles da Vulcabras para mim. Primeiro que eu teria que entender o que aconteceu aqui, porque eu devo ter passado um perrengue desgramado. Esse prejuízo aqui eu passo e eu também tenho que entender essa parte boa. Eu tenho que entender esse bad news aqui, o que aconteceu, e eu preciso entender o que aconteceu aqui. Então você, cara espectador que conhece a Vulcabras, e caso você saiba o que aconteceu lá atrás, em 2015, deixa eu aumentar aqui minha tela. Então, se você sabe o que aconteceu em 2015, porque ela teve prejuízo, escreve aí pra gente, porque pode aparecer um novato que acabou se posicionando em Vulcabras por outros motivos e ele nem sabe que lá em 2015 ela dava prejuízo, tá? E ao mesmo tempo o afobadinho que já foi comprou agora em 2023, está feliz da vida, comprou a 15, está 20, está 20% positivo, está todo feliz que a ação subiu, mas ele nem sabe por que subiu. Então, se você fez análise da empresa, lembrando que o canal aqui é puramente matemático, explica pra gente. Tá? Eu teria muito receio em comprar Vulcabras a R$20, com certeza. Eu acho que o Vulcabras a 10, 11, 12 estaria num preço bem melhor. Porém, todavia, contudo, esse preço de 10, 11, 12 era quando o lucro não era o que está sendo apresentado agora. Então, ela fez o ajuste e, pelo que o Syntax está falando, não tem muita margem de crescimento com esses valores de hoje. Obviamente, se o lucro continuar crescendo, a ação pode continuar seu crescimento, mas eu não sei se ela vai continuar crescendo. É isso que eu gostaria da sua ajuda, que está aí do outro lado, que é muito mais estudioso que eu em Vulcabras, tá bom? Muito obrigado pela companhia, obrigado pela atenção. Se achou que o vídeo é legal, não deixa de dar um like e comenta o que você achou desta análise. E caso você queira que eu faça uma análise de alguma outra empresa, caso você tenha queira participar, escreve aí nos comentários que eu anoto tudo e um dia a gente vai analisar tudo, tá bom? Grande abraço, obrigado pela visita, até o próximo vídeo, tchau.